Nós estamos estudando sobre a Páscoa do Senhor, celebramos a Páscoa domingo passado, né? E nós então começamos uma pequena série, 3 sermões falando sobre a Páscoa, explicando necessariamente o que é a Páscoa do Senhor ou a verdadeira Páscoa do Senhor. E hoje nós vamos então finalizar esse nosso estudo. Eu queria convidar você a ficar em pé uma última vez para a leitura da palavra do nosso Deus. Você já abriu, amém? A palavra de Deus diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comerão do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão com festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, trabalhe nas nossas vidas, para que possamos entender a mensagem do Senhor nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, hoje, pela graça de Deus, a gente chega ao fim a mais uma série de mensagens e finalizando, como já disse, o nosso estudo sobre a Páscoa, né? Nós falamos sobre a Páscoa de 3 domingos atrás, e hoje nós vamos falar sobre o sangue do cordeiro que foi derramado ou que foi passado nos umbrais da porta. Mas antes, para a gente relembrar, o termo Páscoa vem do termo hebraico Pessah, que significa passar por cima. Nós lemos isso aqui hoje, vamos ler novamente, o que significa a Páscoa de forma necessária, propriamente dito. Deus passa por cima do seu povo e os livra. Isso foi um pacto que Deus fez com o seu povo. E toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Nós estamos relembrando o pacto que Deus fez para com o seu povo e agora para com a sua igreja. E vimos sobre a Páscoa 2 coisas. A primeira foi sobre os que participam da Páscoa. Nós vimos que o povo de Deus não seria mais tratado como era tratado no Egito, mas eles seriam tratados agora como família, uns dos outros e também como família do próprio Deus. E esse povo seria liberto quando Deus passasse. Deus então o tiraria da terra do Egito e os livraria
de todo aquele castigo, toda aquela condenação que eles estavam sofrendo e passando ali na terra do Egito. Também vimos no domingo passado sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vimos que esse cordeiro, ou esse animal, foi o animal escolhido, porque esse animal seria usado pelo próprio Deus, para lembrar Deus do seu povo, assim como também o sangue desse animal iria lembrar Deus do seu próprio povo. E nós vimos que esse cordeiro que foi sacrificado lá na primeira Páscoa, se tratava de Jesus Cristo, aquele que seria sacrificado por causa dos nossos pecados. E hoje, quando nós finalizamos esta série de mensagens, eu quero falar sobre um outro símbolo que está aí no nosso texto, que é o sangue desse cordeiro, o sangue de Jesus. Eu quero que você olhe de novo para a sua Bíblia, lá no verso 13, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, e aí entra o termo Páscoa, passarei, ou o significado da Páscoa, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu vier e ferir a terra do Egito. Agora pula lá, no mesmo capítulo, para o verso 23. Olha só o que diz o verso 23, Êxodo 12, o verso 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando porém enxergar o quê? Quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então aí a gente vê o termo Páscoa sendo empregado de forma muito clara. E aqui, irmãos, esses dois versículos mostram para a gente que o sangue do cordeiro era um sinal para lembrar o próprio Deus de onde estava o seu povo. Diz os textos aí: quando eu passar e enxergar o sangue, eu vou me lembrar que vocês estão naquela casa, a minha família, o meu povo está naquela casa, e eu não vou exterminar aquela casa quando eu vier exterminar o povo do Egito, ou a terra do Egito. E curioso, que olhando para os dois versos aí, no primeiro verso, aí no verso 13, a gente vê que Deus, ele fala dele mesmo, né? Quando eu vier e matar ou ferir a terra do Egito. Depois, lá no verso 23, Deus já usa aí como se fosse em terceira pessoa, quando vier o destruidor, né? Mas aí não importa, porque Deus está falando dele mesmo. Ele como aquele mesmo que irá trazer um castigo, um juízo para a terra do Egito. Mas o mais importante aqui não é isso. O mais importante aqui é que naquela casa, onde houvesse um sangue passado na porta, Deus não iria trazer destruição para aquela casa, porque naquela casa estava o povo de Deus, e Deus tinha acabado de fazer com esse pacto, com a Páscoa, uma aliança para com o seu povo. Então Deus não iria quebrar essa aliança, Deus iria passar por cima daquela casa na matança do Egito. O sangue nos umbrais e na viga é mais que um sinal onde marcava onde o povo de Deus estava. Mas, irmãos, é para que a mente de Deus, por assim dizer, fosse ativada. E Deus, então, ao matar, ao destruir a terra do Egito, Deus, então, se lembrar do seu povo. Porque aquela casa, ou aquele sangue naquela casa, significava que aquele povo estava selado, significava que aquele povo estava guardado, aquele povo estava protegido até mesmo do próprio Deus. O sangue não era apenas um sinal, mas era uma garantia de que eles não iriam perecer. O sangue era uma garantia de que eles não iriam ser destruídos. O sangue era uma garantia de que eles iriam ser libertos, porque eles estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro, eles estavam seguros.
era a sua garantia, o sangue era o carimbo, pelo qual Deus então iria se lembrar de não matar aquele povo daquela casa. Pois bem, irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós já vimos aqui no domingo passado que esse cordeiro do qual o Antigo Testamento fala, se trata de Jesus de Nazaré. Então, o sangue desse cordeiro também se trata do sangue de Jesus que iria ser derramado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, por causa das nossas afrontas ao próprio Deus. E esse sangue tem muito a nos ensinar, irmãos. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, em sendo derramado na cruz do Calvário, ensina muitas coisas a mim e a você. Olha só o que diz João mais uma vez, em 1 João, capítulo 1, verso 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, João então disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Para quê? Para fazer com que eu e você nós vivêssemos muitas experiências em Deus. Para fazer com que eu e você nós passássemos por muitas coisas ao lado de Deus. E essas coisas, essas experiências que eu quero mostrar para você nessa noite, essas lições que nós aprendemos acerca da nossa própria vida, porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica de todo o pecado. Já vimos isso aqui em alguma medida no domingo passado, mas hoje eu quero falar tão somente uma coisa para você sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, o verso de número 7. 1 João capítulo 1, o verso de número 7. Vai dizer que o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica de todo o pecado. Diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, Jesus, mantemos comunhão uns com os outros. E o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, vai dizer o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Irmãos, uma só coisa que eu quero dizer para você hoje, sobre o sangue de Jesus nos purificar e nos libertar de todo o pecado. Aquele que tem o sangue de Cristo nas suas vidas, esse não é mais escravo do pecado. Aquele que tem o sangue de Cristo na sua vida, esse sim tem a sua vida purificada do pecado e da culpa do pecado. Agora, irmãos, aquela pessoa que não tem o sangue de Jesus sobre ele ou sobre si, esse pode até tentar não pecar, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque quem não tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, esse será um eterno escravo do pecado. Não tem jeito. Liberdade, purificação dos pecados, só através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é por causa do sangue de Jesus que nós somos lavados, que nós somos remidos dos nossos pecados. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Quero ler com você o verso 12 e o verso 13. Marque esses textos na sua Bíblia, para você saber, não só a respeito de Jesus, mas também a respeito do sangue de Jesus. E esses textos vai dizer, em segundo lugar, que o sangue de Jesus nos aproxima de Deus. Se você tem intimidade com Deus, é por causa do sangue de Jesus. Se você tem proximidade com Deus, é por causa do sangue de Jesus. Efésios capítulo 2, o verso 12 e o verso 13 vai dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo,
sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram o que, irmãos? Aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição antes do sangue de Jesus nos libertar, nos livrar. A nossa condição era de inimigos de Deus. Está lá em Romanos 5, verso 10. Vai dizer que sem Cristo, o estado de todo ser humano não é um estado de apatia tão somente, não, mas é um estado de inimizade contra o próprio Deus. Éramos inimigos de Deus, e Deus então olhava para nós como alvos da sua ira. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 10. Por quê, irmãos? Porque sobre nós não havia o sangue de Jesus Cristo. Porque nós ainda não tínhamos sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só depois do sangue de Jesus é que nós então podemos ter proximidade com o Deus eterno. Antes nós estávamos afastados e éramos inimigos do Senhor. Irmãos, agora, sabe como é que Deus nos vê depois do sangue de Cristo? Deus nos vê da mesma forma. O olhar de Deus não mudou. O que é que mudou? Mudou é que sobre mim e sobre você está o sangue de Cristo. Mudou é que sobre mim e sobre você está passado o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, eu e você, a igreja de Jesus, ela não é mais alvo da ira de Deus, mas como nós cantamos aqui, nós somos alvo mais que a neve, por causa do sangue de Jesus. E esse sangue foi quem nos trouxe, ou quem trouxe essa proximidade para com o nosso Deus. Irmãos, e por causa disso, nós temos comunhão com Deus. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos orar a Deus e temos a certeza de que Ele nos ouve. É por causa do sangue de Jesus que nós cantamos ao Senhor e temos a certeza de que Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Somente pelo sangue de Jesus é que nós estamos aqui nesse momento prestando o culto ao Senhor. Sem o sangue de Jesus, nós estaríamos, como muitos ainda estão nesse exato momento, longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. Só o sangue de Cristo é quem nos traz essa proximidade para com o Senhor. Porque antes nós não éramos próximos de Deus. Esse era o nosso estado, longe da presença do Senhor. O que o sangue de Jesus fez? Diz aí por boca de Paulo em Efésios capítulo 12. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso 13 e verso 14. Um texto importante para você ter na sua mente e marcado na sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, o verso 13, vai dizer que o sangue de Jesus nos capacita a servir a Deus. Uma vez que nós fomos aproximados a Deus pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo também nos capacita a servir ao Senhor, a adorar o Senhor. Hebreus 9, verso 13, diz assim: se portanto o sangue de bodes e de bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício perfeito. Amém, irmãos? Texto para você marcar. Esse texto vai mostrar que o sangue de Cristo nos capacita a adorar o Senhor. Irmãos, quando nós andávamos em impureza de vida, quando nós andávamos em
pecado, nós não podíamos adorar a Deus, nós não podíamos servir a Deus, não podíamos prestar serviços a Deus, porque, irmãos, nós ainda não tínhamos sido lavados pelo sangue de Jesus, nós precisávamos de um tipo de purificação. E quando a gente olha aqui para o povo de Deus no passado, Hebreus, como disse hoje pela manhã, vai falar muito do povo judeu ou do povo hebreu do Antigo Testamento. No passado, o povo de Deus era purificado através de rituais. Veja, eles não estavam moralmente impuros, mas eles estavam cerimonialmente impuros. Eles não podiam prestar serviços a Deus sem antes passar por um tipo de purificação. E diz aí o texto que nós acabamos de ler, que essa purificação era através de rituais, era através de também um derramamento de sangue. Mas diz aí que era através de um derramamento de sangue de bodes, de bezerros e de cinzas daquilo e de outras coisas. Coisas que ainda eram limitadas. Coisas que ainda não seriam suficientes para fazer com que o povo de Deus fosse capacitado a adorar a Deus de forma plena, em espírito e em verdade, como o próprio Deus exige. Irmãos, agora nós temos o sangue de Cristo, agora nós temos o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse sangue é que nos purifica, e essa purificação é que nos capacita a servir a Deus. Sem o sangue de Cristo nós não podemos celebrar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus, quer seja na igreja, quer seja nas nossas casas, ou onde o Senhor nos mandar. É o sangue de Cristo que nos capacita a prestar um serviço a Deus, e por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós podemos adorar a Deus como o próprio Deus exige que o adoremos, em espírito e em verdade. Irmãos, nós não precisamos mais de nenhum tipo de sangue, nós não precisamos de outro sacrifício, nós não precisamos de mais nada para nos capacitar a servir a Deus. Aquilo que nós precisávamos, nós já temos, que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você se levantou e cantou. É por isso que você ouve a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, porque o sangue de Cristo te capacita a fazer isso. Muitos ainda que estão sem o sangue de Jesus, eles ouvem até a palavra de Deus, mas eles não conseguem entender. Eles têm os seus corações endurecidos, o seu coração ainda é de pedra, porque ainda o sangue do Cordeiro não foi passado na vida dele. Mas o dia que isso acontecer, eu tenho certeza que essa pessoa irá entender a palavra de Deus, irá entender mais ainda que ele precisa de remissão por causa dos seus muitos pecados, e é só o sangue de Cristo que nos capacita a isso. Adoração, serviço, prestação de serviço a Deus só é possível por causa do sangue de Cristo. A Páscoa do Senhor nos lembra de tudo isso. E por fim, irmãos, o sangue de Cristo também nos liberta do inferno. Amém? Amém? O sangue de Cristo nos liberta do inferno, nos purifica dos nossos pecados, faz tudo isso. Mas, irmãos, glória a Deus que por termos o sangue de Jesus, nós fomos libertos do inferno, da condenação do inferno. Marque esse texto na sua Bíblia, Efésios 1, o verso de número 7. Efésios 1, verso de número 7. Efésios 1, verso 7 diz: nele, em Jesus, temos a redenção. Nele, em Jesus, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, uma coisa que eu e você, como servos do Senhor, precisamos entender é que Jesus pagou com o seu próprio sangue a nossa redenção. Irmãos, tudo aquilo que aconteceu para a nossa salvação, para a nossa remissão de pecados,
tudo aquilo que aconteceu não foi feito de graça. Nada que Jesus fez pela minha e pela sua vida foi de graça. Mas, irmãos, houve um preço muito alto, e esse preço foi o sangue de Jesus. Lemos aqui no domingo passado, Pedro é quem vai dizer isso com todas as letras. Nós não fomos comprados com coisas vãs, nós não fomos comprados com coisa perecível, limitada, coisa falha, mas vai dizer Pedro que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nada foi de graça. Talvez para mim e para você tenha até sido, mas não foi de graça. Jesus pagou com a sua própria vida, Jesus pagou com o seu próprio sangue, a remissão dos nossos pecados e a nossa redenção. Irmãos, entenda a vida do ser humano como alguém que já nasce rumo ao inferno. O que Jesus Cristo fez ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário? Ele então comprou a sua vida. Ele comprou a sua vida por um bom preço e livrou você daquele caminho que você estava indo, um caminho de perdição, um caminho de condenação. Esse era o caminho do povo na terra do Egito. Era um caminho de total condenação. Aquele povo já estava condenado pelo próprio Deus. As 10 pragas vieram para isso, para condenar aquela terra. E o que Deus fez então com a Páscoa? Fez um pacto com o seu povo, e o sangue do Cordeiro seria o sinal, seria o selo de que nessa casa não haverá destruição, nessa casa não haverá condenação, nessa casa não haverá castigo, haverá redenção, haverá liberdade. E isso é verdade a respeito de mim e de você. Se nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, irmãos, nós precisamos ter a certeza de que nós já fomos tirados do caminho do inferno. Não mais caminhamos para lá. Não mais caminhamos para lá. E glória a Deus por isso. Um texto que você conhece de cor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui significa ser destruído, ser morto. Tudo isso aconteceu com aquele povo na terra do Egito. Isso acontece ainda hoje com aqueles que não têm o sangue de Cristo sobre as suas vidas. São destruídos, são mortos para a eternidade, vão sofrer eternamente. E esta era a nossa condição antes da Páscoa. Antes do sangue do Cordeiro, nós estávamos mortos. Vai dizer mais, o verso 18: quem nele crê não é condenado. Amém, irmãos? Você crê em Jesus? Amém? Então você não é mais condenado. Mas olha só o que o texto diz: mas o que não crê será condenado. Sim ou não? Não. Já está condenado. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra condenado aqui significa castigo eterno. Sem o sangue do Cordeiro de Deus, nós sofreríamos o castigo eterno. Mas louvado seja Deus, porque o sangue de Cristo nos trouxe a redenção. E nós caminhamos agora rumo à nossa nova pátria, rumo à nossa nova morada, o céu, onde habita o próprio Deus e onde habita o próprio Jesus, o Cordeiro, à direita de Deus. Nós também habitaremos ali. Amém, irmãos? Por causa do sangue do Cordeiro na primeira Páscoa, Deus passou por cima do seu povo e livrou o seu povo do castigo eterno. Por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós quando traz a destruição, quando traz o castigo eterno sobre a terra. E Ele então nos livra desse castigo. Louvado seja Deus pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E a Páscoa nos faz lembrar de tudo isso. Todas as vezes que nós celebramos a Páscoa, ano após ano, seja nesta data, ou seja, todo mês
assentados à mesa do Cordeiro, nós precisamos lembrar do sangue de Cristo. E por causa desse sangue nós fomos aproximados de Deus. Por causa desse sangue nós tivemos os nossos pecados limpados, a nossa vida limpa de todo pecado e toda culpa. E mais que tudo isso, nós deixamos a estrada da perdição e agora andamos no caminho, que é Jesus. E porque estamos no caminho, vamos chegar até Deus. Amém? Então, se te perguntar o que é a Páscoa, irmãos, a Páscoa não é nada disso que nós vemos nas vitrines, ou nas prateleiras dos supermercados, ou até mesmo aquilo que é mostrado na TV. Isso não é Páscoa. O que é isso, pastor? É somente uma festa popular. Somente uma festa popular. E deixa eu dizer uma coisa para você no nome de Jesus. Não seja aquele crente chato, tá? Que não vai comprar um ovo de Páscoa, que não vai dar um chocolate aí na sua família. Uma vez eu me lembro, quando mudei de Britânia para Nicuns, eu fiz uma loucura. Sabe o que eu fiz? Trabalhava no supermercado e eu comprei um ovo de Páscoa para cada membro da minha família lá em Britânia. E foi uma viagem, até perdi o ônibus, pedi carona para alguém, o cara me levou para alcançar o ônibus e tudo mais. E eu peguei aquele ônibus com uma caixa de óleo, sabe aquelas caixas de óleo? A caixona de óleo, toda cheia de ovo de Páscoa. Um para cada tio, um para o meu avô, né? Só tinha ele na época, um para minha mãe e para o meu pai, na verdade era um só, daquele bem grandão, sabe aquele grandãozão mesmo? Aquele lá, um para cada primo. E ainda levei 2 para um casal de amigos meus. Se eu não me engano, foi uns 12 ou 15 ovos de Páscoa. Uma loucura. Meu salário inteiro ficou naquele mês no mercado, inteiro. Então não seja esse tipo de crente chato, que quando chega na época da Páscoa, não vou comprar um ovo de Páscoa porque isso não é Páscoa. Não. Presentie a sua família, presentie o seu parente, os seus sobrinhos, a sua esposa, o seu marido. Presentie o seu pastor, fala, pastor, está aqui um ovo de Páscoa, e ainda dá tempo, irmãos, que agora está mais barato, não é verdade? Quando passa a Páscoa, as coisas tendem a ficar mais baratas. Irmãos, sim, nada disso é Páscoa. Quando te perguntarem o que é Páscoa, responda: Páscoa é a lembrança dos crentes de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Amém? Páscoa é a celebração dos crentes de que Jesus ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Páscoa é a lembrança dos crentes de que Jesus morreu por causa de nós, dos nossos pecados. É a nossa celebração, porque esse Jesus que morreu por causa dos nossos pecados, também ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Isso é Páscoa. E que nós possamos entender isso no nome de Jesus. Amém?